Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo de número 17, será o trecho da palavra do Senhor, o qual ouviremos, esse trecho, e nele também pregaremos. Eu farei então a leitura, irmãos, atentamente em oração também. Acompanhem o que Deus nos fala por seu Filho nesse texto do Evangelho de João. Jesus continua a sua palavra de conforto aos seus discípulos, dizendo assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, nós já oramos ao Senhor, nosso irmão presbítero Lúcio orou por nós ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe em sua palavra. E nessa confiança de que Deus atende à oração que fazemos segundo a vontade de seu Filho, nós então damos início à nossa pregação da palavra do Senhor. Irmãos, Jesus continua considerando os seus discípulos em relação à fraqueza deles. Lembram-se? Eles estavam com o coração, Aline, conturbado. O coração perturbado. E nós vimos o que fizera com que o coração deles estivesse, Daniela, conturbado. A Ana querida e Bruno e Vanessa, naquele momento. O coração deles estava conturbado porque o Senhor Jesus Cristo disse que ele iria agora sair do meio dos seus discípulos. Ele não estaria mais com os seus discípulos, e para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir naquele momento com ele. Depois estariam com ele, mas naquele momento não poderiam ir com ele. Ele falava da sua morte, ressurreição e exaltação. Ok? Mas isso fez com que o coração dos discípulos minha irmã, balançasse, se estremecesse. E depois também Jesus exorta Pedro, dizendo que Pedro haveria de o trair na sua fraqueza. O líder dos apóstolos haveria de trair o mestre. Depois Judas é revelado como aquele que o traíra, aquele que haveria de trair Jesus e entregá-lo às autoridades. Então veja quantas coisas que eram suficientes para perturbar o coração dos discípulos. Mas Jesus, como nós vimos desde o domingo passado, começa a consolá-los. E esse texto, do versículo 12 ao versículo 17, são ainda as palavras consoladoras de Jesus. Ele quer consolá-los com promessas de que eles não devem temer ao ficar sem ele, porque ele haveria de enviar um consolador para eles, que estaria para sempre com eles, como já estava, como nós veremos, com eles. Nós entendemos como ele já estava e ao mesmo tempo seria enviado. E ao mesmo tempo, pelo poder capacitador desse Consolador, eles fariam grandes obras. Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Nisso tudo, Jesus está consolando os seus discípulos naquele momento da sua partida, a qual chegaria em breve. Nós vamos ver essas promessas de consolo que Jesus faz nessa hora difícil. Olha o versículo 12. Em verdade vos digo, olha, de muito solenemente vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, essa promessa que Jesus faz aos seus discípulos não faz apenas a eles, mas a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Isso é muito claro no início do versículo 12, olha aí. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, ou seja, não eram só os discípulos, nós também cremos. Nós aqui temos crido que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então essa promessa é para nós. Mas qual é a promessa consoladora, Cássio, diácono querido em disponibilidade? Qual que é a promessa consoladora? A promessa é que aquele que crê em Jesus também fará as obras que ele fez e outras maiores fará, porque Jesus ia para junto do Pai. Nas palavras de Cristo, ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Essa é a promessa, Eucilene, Marcelo, a todo aquele que crê em Jesus. Não apenas os apóstolos que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus aquela noite de quinta-feira, mas também a nós que estamos ouvindo as mesmas palavras de Jesus nesta manhã de domingo. Mas a pergunta é: que obras maiores são essas, não é verdade? Porque Jesus disse que aquele que crê nele, e nós entendemos aqui que todo aquele que crê, fará não só as obras que Jesus fez, mas outras obras maiores fará. Será, Patrick, que alguém poderia fazer obras maiores? Esse texto é texto complicado, não é? Que pode se entender muita coisa aqui certa e errada. Irmãos, será que estas obras são maiores no sentido de serem mais espetaculares do que as de Jesus? Daniel, dificilmente, não é verdade? Você já ouviu alguém falar de alguém que foi verificado e autenticado andando por sobre as águas? Ressuscitando mortos? Transformando água em vinho? Dando ordens à tempestade e ela se acalmando? Já viram alguma coisa assim? Não, é verdade? Ninguém poderia superar Jesus em obras espetaculares, porque ele é o próprio Deus. Então, disso não está falando o texto. Estas obras maiores não são obras milagrosas maiores, nesse sentido, do poder e autoridade de Jesus sobre a criação. Não é isso, certamente. Ninguém pode superar Jesus nisso. Então, do que o texto está falando, irmãos? O texto, meus irmãos, ele deve ser entendido a partir também, essas obras maiores, a partir daquilo que Jesus diz que ele irá para junto do Pai. Olha o que o texto diz, ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso é muito importante para o nosso texto, essa palavra, eu vou para junto do Pai. Farão obras maiores porque eu vou para junto do Pai. Essas obras maiores já haviam sido prometidas por Jesus Cristo lá em João, nesse evangelho, no capítulo 5. Há muito tempo atrás nós passamos por ele, né? Por esse capítulo. Lá Jesus diz assim: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus havia já se referido a obras maiores, lá no capítulo 5. E agora ele volta a fazê-lo aqui. Essas pistas de eu vou para junto do Pai, e vocês farão obras maiores, e a promessa que Deus ao Filho mostraria obras maiores para a glória de Deus, nos fazem entender o que se refere a essas obras maiores que os discípulos fariam, aqueles que creem em Jesus. Irmãos, as obras maiores aqui são as obras que são cumpridas em Atos dos Apóstolos, na proclamação do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, o Evangelho começa a alcançar o mundo. Não é verdade? Vocês se lembram? O Evangelho começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e indo até os confins da terra, lembra-se, acabando lá em Roma. Lá no último capítulo de Atos, o Evangelho acaba em Roma. Paulo está preso em Roma, pregando o Evangelho, e os romanos estão se convertendo. Então a ideia, meus irmãos, que maiores coisas aconteceriam quando Jesus partisse. Quando Jesus fosse para junto do Pai, ele, glorificado, enviaria o seu Espírito, que já é prometido aqui, por isso que o Espírito Santo é assunto já nos próximos versículos. Ele enviaria o Espírito Santo na sua plenitude, para que os discípulos fizessem a obra da evangelização e saíssem por todo o mundo, e as almas dos gentios fossem convertidas. Esta obra é maior do que a que Jesus fez em terra. Por quê? Porque quando Jesus estava humilhado no seu corpo, ou seja, quando ele estava ainda não glorificado, não tinha subido para os céus junto do Pai, ele estava limitado, por assim dizer, à Judéia.
O Evangelho veio primeiro para os judeus. Então, de certa forma, esta obra era menor, de certa forma. Porque ela estava reservada ainda no plano da redenção para os judeus. Então, ela é de menor esfera, por assim dizer. Quando chega em Atos, ela alcança uma maior esfera, porque ela está saindo da Judéia e alcançando o mundo. Daí, obras maiores seriam feitas. E outra coisa, o entendimento sobre a pessoa de Jesus estaria mais completo na pregação dos discípulos do que aquele que os discípulos mesmo, os homens, tinham antes da sua morte, ressurreição e exaltação. Lembram-se? Lembram-se quando Jesus... A gente tem visto isso aqui em João. Quando Jesus pregava, muitos não o entendiam, não compreendiam, e até mesmo os discípulos tinham dificuldade de entender aquilo que ele falava em relação à sua morte, aquilo que ele falava em relação à sua ressurreição e exaltação, não eram coisas claras. Mas após a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, tudo ficou claro. A compreensão ficou mais clara. E com o Espírito Santo que foi enviado em Pentecostes, o Espírito Santo fez com que os discípulos, aqueles que creem, entendessem melhor ainda o cumprimento das profecias. E então eles poderiam pregar o Evangelho com mais autoridade ainda, porque a obra de Cristo estava toda completa. Daí eles fariam obras maiores nesse sentido. E é disso que Jesus está dizendo. Essas obras maiores são a pregação do Evangelho após a glorificação de Cristo. Tanto que diz, eu vou para junto do Pai. E aqui é interessante que a gente costuma pensar nesse texto como uma comparação das obras de Jesus e das obras dos discípulos, né? Como se as obras dos discípulos fossem maiores do que as de Jesus. Mas nós devemos nos lembrar que as obras dos discípulos são as obras de Jesus neles. Lembre-se, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então, o que os discípulos estão fazendo de maior, como Jesus prometeu que fariam, é porque Jesus glorificado, junto ao Pai, está operando neles para que eles façam. Então, a comparação aqui não é entre as obras de Jesus e as obras dos discípulos. A comparação é entre as obras de Jesus antes de ser glorificado e as obras de Jesus depois de ser glorificado. Mas é Jesus que está fazendo tudo. Ok? E essa é a ideia. Por isso Jesus diz, todos aqueles que creem em mim, não apenas farão as obras que eu faço, mas obras maiores farão. Por isso, meus irmãos, nós podemos crer que isso tem se cumprido desde Atos dos Apóstolos, desde Jesus estar junto ao Pai e enviar do alto o seu Santo Espírito para capacitar o seu povo a pregar o Evangelho a todas as nações. O Evangelho, essa promessa, se cumpre aqui também em Niterói. Especificamente, não só aqui, mas especificamente para nós em Caraí. Nós chegamos aqui, obras maiores estão sendo feitas. O Evangelho alcançou os gentios. O Evangelho tem trazido pessoas que, como eu e você, estavam longe de Deus, alheios a Deus, sem Deus no mundo. E agora nós somos filhos de Deus, povo dele. Estas obras são maiores, de maior alcance, maior glória, maior entendimento e clareza. Por isso, meus irmãos, a aplicação dessa verdade para nós é a seguinte: nós devemos nos dispor a servir a Cristo em prol do seu reino, porque nós devemos crer na promessa que obras maiores nós nele faremos. Devemos reconhecer, irmãos, que a presença física de Jesus não é absolutamente necessária ao progresso do seu reino. O progresso do seu reino continua. Igrejas têm crescido. Pessoas têm vindo a Cristo arrependidas de seus pecados. E Jesus não está aqui fisicamente, mas está em nós pelo seu Espírito capacitador para estas obras maiores. Mesmo estando assentado à direita do Pai, Jesus pode fazer sua obra expandir-se na terra através da atividade do seu Santo Espírito, de maneira semelhante à que fez quando esteve no meio do mundo, no meio dos homens deste mundo. Não existe, irmãos, coisa demasiadamente difícil ou árdua para os homens que creem em Jesus. Para aqueles que creem em Jesus. Não há. Porque ele prometeu, obras maiores farão.
Trabalhemos então, irmãos, em prol do Evangelho de Cristo com fé. Você deve pregar a palavra do Senhor no sentido de testemunhá-la aos homens, com fé de que Deus é poderoso para converter aquele a quem você está testemunhando acerca de Cristo. Trabalhemos com fé, sabedores que Ele é poderoso para realizar através de nós obras maiores. Esperemos por grandes coisas, irmãos. Nós somos tão mesquinhos no sentido de não desejar grandes coisas para o reino. Às vezes nós sonhamos com grandes coisas para nós, né? Mas para o reino nós não imaginamos grandes coisas. Somos muito tacanhos, muito limitados. Nós não pensamos que Deus pode fazer uma grande obra por meio de seu Filho, trabalhando em nós, na pregação, no testemunho do Evangelho. Irmãos, mesmo que nós sejamos fracos e estejamos sem a presença física do Senhor, Cristo é poderoso para trabalhar em nós e nos deu essa promessa que faria, como fez. Ele tem agido em nós e por nós, ainda que não percebamos. É como, lembram-se do texto do Antigo Testamento, de Êxodo, capítulo 17, quando Josué batalhava contra Amaleque e Moisés intercedia. Lembram-se com as mãos levantadas? Enquanto as mãos estavam levantadas de Moisés, Josué prevalecia na batalha, lembra? E quando as mãos dele se cansavam, Josué ia perdendo. Então, os homens de Deus apoiaram os braços de Moisés para que ele ficasse como um sinal de oração, para que ele ficasse sempre ali estendido, e o povo venceu, e Josué venceu. Assim está no céu o intercessor maior que Moisés, cujos braços não cansam a interceder por nós. Então, batalhemos. Creia nisso, que grandes coisas, maiores coisas, Deus fará por meio de nós, se nós crermos no que Ele falou e buscarmos testemunhar fielmente o Evangelho. Creia nisso. Ele prometeu. Nós temos a graça de poder crer e dever crer naquilo que Ele prometeu e não sermos mesquinhos nem tacanhos de ficar a menos disso. Nós temos aqui na igreja pregado o Evangelho, irmãos. Procurado dar, de fato, a importância que a palavra de Deus merece. Deus tem realizado uma obra no nosso meio. Os mais antigos aqui sabem disso. Como nós começamos. Deus nos guarde nesta fé. De que nós podemos mais coisas por meio do Evangelho e da palavra de Jesus Cristo. Mas vamos continuar. Ele continua com outras promessas. Olha o versículo 13, ele diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Meus irmãos, o assunto oração é agora colocado aqui, Marlon. E tudo quando pedirdes em meu nome, Jesus diz: isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, Jesus fala de oração. E é o lugar certo de falar de oração. Por quê? Porque se coisas maiores serão feitas pela fé, isso é através de oração. Nós pedimos a Deus que nos use para estas coisas maiores, na pregação, no testemunho do Evangelho, na conversão das almas. Então, a oração e a ação de Deus por meio do seu povo são coisas que andam juntas. É por isso que você vê que coisas maiores serão feitas e oração logo em seguida. Porque sem oração, sem irmos a Deus, buscando em Cristo poder espiritual para fazer, nada será feito. Nada poderemos fazer. Jesus aqui é aquele que atenderá o pedido do Pai. É interessante, né? A união do Pai com o Filho. Né? Porque o texto não estaria errado se dissesse assim: e tudo que pedires em meu nome, meu Pai fará. Não está errado, certo? Porque na Bíblia você vê Jesus falando assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai fará. Mas aqui diz: tudo que pedirem em meu nome, eu farei. O meu Pai. Irmãos, a união de o Filho e o Pai é tão perfeita, é tão plena, tão íntima e profunda, que ele diz que ele mesmo fará. Porque ele faz tudo o que agrada ao Pai. Ele fazendo é o Pai fazendo. Por isso diz: eu mesmo farei, isso farei. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. E o Pai será com isso, para que o Pai seja com isso glorificado
Irmãos, oração e poder espiritual para a pregação, o testemunho, andam juntos. Você vê isso em Atos. Você vê as obras maiores, Anitta, sendo realizadas em Atos, nós vimos, né? Falamos aqui do Evangelho alcançando nações, como está alcançando hoje ainda, né, minha irmã? Através dos missionários, não é isso? E nós vimos em Atos também isso acontecendo por meio da oração. Quer ver? Vamos ver alguns textos que mostram isso claramente. A oração que precede a conversão de gentios. Lá em Atos, eu vou ler para os irmãos, não precisam abrir não. Eu vou dar a referência depois. Lá em Atos, no capítulo 6, diz assim: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Está falando da ordenação dos diáconos. Então, os diáconos foram eleitos pela congregação, lá em Jerusalém. E os apóstolos, diz a Bíblia, orando, olha a oração. Tudo quando pedides em meu nome, oração. E orando, lhes impuseram as mãos. Aí veja a continuação do texto, logo em seguida, depois da oração. Olha só o que diz isso. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e maiores obras farão, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos, e obras maiores farão, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 7. Está vendo? Está vendo, Laila? Está vendo as obras maiores? A conversão. Muitíssimos. Lembra que quando Jesus pregou no seu ministério terreno, muitos o rejeitaram, muitos iam embora. Agora, muitíssimos, por meio do mesmo Jesus, só que glorificado, segundo o plano dele, têm chegado à fé. As obras maiores têm sido feitas por Jesus através de seus discípulos. Vocês se lembram da conversão do carcereiro e de Lídia? Ambos estão no contexto de oração. Maravilhoso isso, né? Por que as pessoas ao nosso redor muitas vezes não se convertem? Porque nós não oramos por isso, nós não exercitamos a oração, nós não insistimos, nós não batemos, buscamos, nós não fazemos isso, por isso nós não se convertem também. Mas Deus tem um meio de chamar os seus eleitos, e este meio é também da oração do seu povo, pela oração do seu povo. Agora vejam, eu citei Lídia e o carcereiro, lá em Filipos, lembra da viagem missionária? É gentios, obras maiores farão, não só em Jerusalém, mas entre os gentios. E o texto de Atos 16, os apóstolos estão no mundo gentílico, estão em nações gentílicas, em território gentílico. Então, obras maiores farão, não ficar só em Jerusalém. E aí lá em Lídia, lembram-se? Quando Lídia é convertida, ela está aonde? Vocês lembram? Está perto do rio, fazendo o quê? Ela está numa reunião de oração. Paulo encontrou algumas mulheres que oravam, próximas de um rio. Então ele pregou o evangelho a elas e Lídia se converteu, ela e sua casa. Oração e obras maiores sendo feitas. Gentios chegando à fé. Aí logo em seguida tem um carcereiro. No mesmo texto, capítulo 16, mesmo capítulo, tem um carcereiro, que é gentio. É um gentio. E aí diz o texto que Paulo e Silas da cadeia faziam o quê? Cantavam e oravam e continuavam a oração. E aí as portas se abriram. É um milagre? Não, calma, tem um milagre maior ainda. Portas se abriram, não é um milagre maior. O milagre maior é um pecador nas mãos de Satanás, sob o domínio dele, ser tirado, porque Satanás é poderoso, não é mais do que Deus, mas é poderoso. Ser tirado de Satanás e trazido ao reino de Jesus Cristo. E é isso que vai acontecer com o carcereiro. Porque os apóstolos Paulo e Silas oravam naquele momento. O apóstolo Paulo e Silas, melhor, oravam naquele momento. E então eles pregaram o evangelho ao carcereiro que iria se matar, lembram-se? E ele se converteu e ele e a sua casa foram batizados. Oração e coisas maiores sendo feitas. Os gentios alcançados. Está vendo? Ok? Por isso nós podemos entender que obras maiores, no versículo de número 12, é de fato a expansão do evangelho, a pregação. Porque logo em seguida vem a oração. E você vê isso acontecendo em Atos. Ok? Meus irmãos, quando nós oramos, Deus responde à oração. E quando nós oramos por conversão, Deus responde prontamente à oração pela conversão dos seus. Nós pedimos, Senhor, alcance os seus eleitos. Nós sabemos que o Senhor tem os seus eleitos. Nós não sabemos aqui quem são os eleitos, mas o Senhor sabe quem são. Então nós pregamos a todo, testemunhamos a todo homem. Senhor, converta os seus eleitos, e Deus fará. Por isso Jesus diz, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei.
Mas agora veja, não é só pedir o nome, só pedir, mas pedir segundo o nome de Cristo. Olha o versículo 14, ele reforça isso. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas não é só pedir, é pedir em o nome de Jesus. O que significa? É só falar o nome de Jesus como uma palavra mágica? Alguns entendem o nome de Jesus como uma palavra mágica, não é isso? Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. É muito comum no nosso meio evangelical, no nosso país, as pessoas se valerem em nome de Jesus como se fosse uma coisa mágica. Como se falasse o nome dele, a coisa. Não é isso que está dizendo o texto, longe disso. O texto está dizendo que falar em nome de alguém é carregar a vontade dessa pessoa. Quando emissários eram enviados pelo rei para falar em nome do rei, eles traziam a vontade do rei, não a vontade deles, mas do rei. Eles falavam em nome do rei, mas não falavam o que queriam, mas o que o rei desejava que se falasse. Por isso, falar em nome de Jesus, ou pedir em nome de Jesus, é pedir segundo a vontade dele. E aí a promessa, isso farei. O problema é que nós não vemos as coisas sendo feitas a nosso favor, porque nós não pedimos segundo a vontade dele. Essas palavras que Jesus diz aqui, se pedires alguma coisa em meu nome, isso eu farei, constitui encorajamento ao simples, porém importante dever de orarmos. Todos os dias, diariamente, nós buscamos a presença de Deus em oração e de coração, apresentando-lhe as nossas petições. E nesse momento nós podemos ser confortados com suas palavras aqui de Jesus. Quando nós vamos a Deus em oração sincera e de coração, nós devemos ser confortados. Jesus promete, se vocês estão orando segundo a minha vontade, eu farei. Eu farei o que vocês estão pedindo. Temos um amigo na corte celestial a interceder por nós, que é Cristo. E se nós pedirmos segundo a sua vontade, ele fará. Mas nós vamos pedir, meu irmão, segundo a vontade de Cristo. Ou seja, aquilo que for bom para nós espiritualmente. É isso que Deus deseja. Como nós explicamos, irmãos, o fato de que muitos crentes possuem tão poucas bênçãos espirituais, não é verdade? Como nós explicarmos o fato de que crentes, a maioria dos crentes possuem tão poucas bênçãos espirituais? Por que isso acontece? Por que eles de fato possuem tão pouco? Quando Jesus diz, isso eu farei, todas as coisas eu farei. Porque, meus irmãos, eles passam desejando coisas terrenas, dinheiro, saúde, prazeres. É isso que muitos passam desejando, mas eles não pegam as coisas do céu. Aquilo que Jesus deseja para nós, segundo a sua vontade. Santificação. Por que eu e você não somos mais santos? Porque nós não pedimos por essas coisas. Nós estamos preocupados só com saúde. E veja, irmãos, hoje dizer que saúde é uma coisa que não devemos nos preocupar, por favor. Mas há coisas maiores do que isso, irmãos. Que adianta alguém ser saudável, vivendo em pecado e ir para o inferno? Que adianta ter uma vida saudável e ir para o inferno? Nós não pedimos segundo a vontade de Cristo. Por isso nós não recebemos. Por isso nossa vida, muitas vezes, irmãos, não progride espiritualmente. É sempre o mesmo marasmo. É sempre aquela fé que não faz coisas maiores. Quantas pessoas nós trouxemos a Cristo? Quantas pessoas se converteram verdadeiramente com o nosso testemunho? Nós não pedimos por essas coisas. É por isso que nós não recebemos. É por isso que nós não recebemos. Mas Jesus prometeu: se vocês pedirem segundo o meu nome, eu farei. Eu farei. Ele prometeu, ele fará. Ele fará. Veja os homens da Bíblia, os homens da história, os crentes piedosos que oravam, quanto eles fizeram. Lembra-se de John Knox? Dai-me a Escócia. Ele orou. Dai-me a Escócia, senão morrerei. E Deus deu a ele a Escócia.
E o presbiterianismo que nos alcançou começou lá. Porque um homem orou, dai-me a Escócia. Eu quero a Escócia para o Senhor, dá-me a graça de pregar. E Deus deu um país àquele homem, John Knox. Você tem orado por santidade? Você tem orado por longanimidade? Você tem orado por satisfação no Senhor? Por que você anda tão triste? Por que você anda tão abatido? Porque nós não pedimos satisfação no Senhor. E por isso a vida nos decepciona e nos maltrata tanto, porque nós estamos olhando para o lugar errado. Nós estamos pedindo as coisas erradas. Tiago diz, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Se vocês pedirem bem, vocês receberão. Porque o Senhor prometeu, isso farei. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Se você deseja ser santo, Ele te fará. Porque Ele prometeu. E suas promessas são verdadeiras. Caminhar mais um pouco, irmãos. Versículo 15 diz assim, outra promessa, e aqui é interessante entender isso como promessa, alguns teólogos o fazem, e eu caminho com eles. Versículo 15, vamos ler juntos? Leiamos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É interessante que alguém pode olhar para esse versículo e entender ele como exigência. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. É possível. Alguns teólogos entendem isso como Jesus exigindo dos seus uma obediência, se de fato eles o amam. Mas esse versículo está num contexto de promessas. Não é promessa? Se alguém que crê pedir em meu nome, eu farei. Está prometendo. Depois ele diz, eu enviarei o Consolador. Está prometendo, enviar o Consolador. E no meio disso está, se me amais, guardarei os meus mandamentos. E meus irmãos, assim como outros teólogos, eu também me inclino a entender isso, não como uma ordem, se embora no Evangelho conste ordens para a obediência, mas aqui eu creio mais que é uma promessa do que uma ordem. Em que sentido? Jesus está dizendo assim, eu lhes prometo que se vocês me amarem mesmo, vocês guardarão os meus mandamentos. Eu farei isso em vocês. Vocês se tornarão obedientes, se vocês me amam. É porque obediência é fruto do amor. A obediência é fruto do amor. Quem ama, obedece. Quem ama, faz. Quem ama, realiza. Quem ama nunca é obrigado ou constrangido a fazer algo pelo objeto ou pela pessoa amada. Você não precisa obrigar quem ama a viver para o objeto amado. Você não precisa obrigar. Você não precisa obrigar. Não precisa ficar ensinando a ele, que diz amar algo, a fazer algo em gratidão àquele amor. Ele fará naturalmente, porque a obediência é fruto do amor. Então, irmãos, veja, Yara, minha irmã, José querido e Mira, quão profundo isso é. Veja, não é questão de ter que obedecer a Cristo, mas é a questão antes de amá-lo. Se você o ama, você irá obedecê-lo, porque nisso estará o seu prazer. O problema é que nós estamos preocupados em obedecer a Cristo antes de amá-lo. E você deveria estar preocupado em amá-lo, em pedir a Deus em oração, e Ele fará isso. Jesus fará como prometeu. Senhor, aumenta o meu amor por Ti. Quando isso acontecer, então eu te obedecerei naturalmente, porque o objeto do amor é digno do coração que ama. Quando alguém ama futebol, quando alguém ama de todo o coração futebol, você precisa ensinar aquela pessoa a torcer. Você precisa obrigá-la a gastar o seu dinheiro indo aos jogos? Você precisa. Você precisa obrigá-la a parar de fazer isso. Mas você precisa obrigá-la a fazer? Porque Ele ama. Ele fará. Porque Ele ama. Jesus diz assim, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então a pergunta para nós é, nós amamos?
E a resposta é: se guardamos os mandamentos, sim. Se temos lutado contra o pecado, sim. Se temos obedecido a sua palavra, sim. Nós amamos, nós amamos. Eu sei que eu amo a Cristo quando eu começo a obedecê-lo, quando eu quero obedecê-lo, quando eu desejo obedecê-lo. Quando eu luto contra mim mesmo e eu vejo um homem que ainda habita em mim, embora esteja sendo mortificado, eu estou amando a Cristo, amando a Ele, não a mim mesmo. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Vocês guardarão os meus mandamentos. Você ama o Senhor? Você tem guardado os seus mandamentos? É a prova de fogo. De fato, a prova que é exigida daqueles que amam. Se você não ama, você não vai obedecer. Mas se você amar, isso acontecerá. Isso acontecerá. O amor de Cristo nos constrange. O amor dele nos constrange a obedecer. Vamos terminar? 16 e 17. Há uma outra promessa que consola o nosso coração. O coração do crente. A primeira promessa é que tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus, Ele o fará. Porque coisas maiores faremos também. A outra promessa, se cremos e pedimos a Ele em seu nome. Também uma promessa que se nós de fato o amarmos, o obedeceremos. Ele fará isso em nós. Ele mudará o nosso coração pelo seu amor em nós e por nosso amor nele. E por fim, ele promete o Consolador. E eu rogarei ao Pai, diz o versículo 16, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja, irmãos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, outro Paráclitos, né? A ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus é um Consolador, é aquele Consolador que está com eles agora. Mas quando Jesus for para junto do Pai, como ele falará posteriormente nos versículos que seguem, ele não deixará os seus discípulos órfãos, ele enviará alguém para consolá-los, alguém que estará para sempre com eles. O Senhor Jesus Cristo cuida dos seus. Ele é sensível, ele ama os seus, ele não abandona os seus. Ele está indo, é verdade, para junto do Pai, para de lá interceder e nos abençoar. Mas ele deixa um outro Consolador, poderoso conosco. Mas eu queria terminar me detendo no versículo 17, em algumas coisas que o nosso Senhor fala sobre esse outro Consolador. Vamos lá? O que ele diz sobre esse outro Consolador? Primeiro, é que ele é chamado de Espírito da Verdade. Nós sabemos que o Consolador aqui é o Espírito Santo, ficará claro no prosseguir do texto. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, porque este é o seu ofício particular, mais importante. O ofício do Espírito Santo mais importante é aplicar a verdade ao coração dos crentes. E quem é a verdade? Nós vimos pouco tempo atrás, Jesus Cristo é a verdade. Lembra-se? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito da verdade é o Espírito de Cristo. E esse Espírito tem como ofício aplicar Cristo no coração dos que creem. Esta é uma promessa. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo estará nele, a fim de guiá-los a toda a verdade, de guiá-los a Cristo. Eles não serão enganados, olha que bênção. Eles não serão enganados pelas heresias que aí estão, pelas mentiras. Por quê? Porque o Espírito da verdade está neles e ele os guiará a Cristo, que é a verdade em sua palavra. Ele os guiará aqui. Eles não darão ouvidos a falsos mestres, a falsos pastores, a lobos disfarçados de ovelhas, porque o Espírito da verdade estará neles. Você sabe quem é cheio do Espírito Santo? Gustavo. Não é? Longe disso. Não é a pessoa que fica se revirando no chão, fazendo palhaçada. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Você já viu algum lugar na Bíblia que a pessoa ficou cheia do Espírito Santo e começou a fazer palhaçada? A pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa cheia da palavra de Deus.
Pessoa que conhece a palavra de Deus e a obedece, porque ama Jesus. Essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Não é a pessoa que fica inventando, que fala em línguas aí, que nem línguas são, coisa invencionice. É verdade que muita gente fala isso sem perceber, sem saber, porque são conduzidas por falsos pastores, maus pastores. Mas tem muita gente que faz por maldade mesmo, por fingimento, planejado. Mas essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra do Senhor. É obedecer a palavra do Senhor. João Batista, lembra? Que o Espírito Santo estava dentro dele no ventre materno. No ventre materno, o Espírito Santo o encheu a João Batista. E João Batista não falou em línguas. Tem algum texto que diz? Tem algum texto que diz que João Batista falou em línguas? João Batista sequer fez algum milagre. No texto da Bíblia diz, os homens dizem assim de João Batista, na verdade ele não fez nenhum milagre. Mas Jesus diz assim, dos homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Homem cheio do Espírito Santo. Homem que reis tinham medo dele. Lembram-se? Reis tinham medo dele. E ele nunca fez sinal nenhum, milagre nenhum. Mas tinham medo dele. Porque era um homem que obedecia a Deus. Que honrava a Jesus Cristo. Este é um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Que é cheio da palavra, que ama a palavra, que ama Jesus. Que quer e deseja e procura e se esforça para obedecer à vontade do Senhor. Não se engane. Esses são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É disso que esse mundo em trevas precisa. Mas o Espírito Santo também é dito dele, por Jesus, esse Consolador, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. A ideia é que o mundo não tem comunhão do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o mundo aqui não é o mundo criação, tá? Não é a criação. O mundo aqui é a sociedade pagã. É o sistema filosófico anti-Deus. São os homens não cristãos. Esses são o mundo aqui. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece. O mundo é materialista. O mundo se importa com o que vê. O mundo não crê no espiritual, na palavra do Senhor, no seu Santo Espírito. Eles se importam com o que veem, com o que pegam, com o que tocam, com o que sentem. Por isso eles não podem ver. E não podem receber porque não têm intimidade com Ele. Não estranhe quando você estiver testemunhando o Evangelho de Cristo e homens rejeitarem, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Não brigue com seu parente porque ele não é um crente. Não fique brigando e discutindo com ele. Não fique brigando e discutindo com aquela pessoa que você tem tentado evangelizar. Não discuta, nem brigue com ela. Ela não pode ainda entender. Isso é concedido espiritualmente, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não brigue com seu filho. Não brigue com ele. Ore por ele. Ore por ele. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei. Ore por ele. Ore. Não brigue. Ore. Brigue com o Senhor. Lembre-se como Jacó segurou o seu Senhor e disse: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Lute com o Senhor. E o Senhor ouvirá e fará. Não brigue com seu filho. Ore por ele. Brigue com você. Brigue com você para você ser santo. Para ser um testemunho para o seu filho. O mundo não pode conhecê-lo. O mundo não pode recebê-lo, a não ser que Cristo intervenha. Por isso, peçamos por eles, para que eles vejam, para que eles o conheçam plenamente, o Espírito de Deus. E por fim, irmãos, nós vemos aqui
Ele diz no versículo de número 17: vós o conheceis. Jesus diz aos discípulos: porque ele habita convosco e estará em vós. E aí nós caminhamos para o fim. A grande pergunta é, Jonathan, querido, Jesus disse que vai enviar o Consolador. Nós sabemos que é o Espírito Santo, certo? Mas agora ele diz que o Espírito Santo já está neles. E aí, parece uma contradição, não? Se Jesus vai enviar o Consolador, como é que diz agora no fim, no versículo 17, porque ele habita convosco. E aí no futuro, e estará em vós. Complicado, parece, não? Ele vai enviar alguém para estar com eles, mas ele já habita. A ideia, meus irmãos, é que aqueles que ouviam Jesus e os crentes do Antigo Testamento possuíam o Espírito Santo, mas não em sua plenitude. Jesus haveria de enviar em sua plenitude, mas eles já tinham a semente do Espírito. Até porque eles não poderiam ter crido em Jesus, e eles criam, apesar das suas fraquezas, eles criam em Jesus, e ninguém pode crer senão pelo Espírito. É o Espírito que leva o mundo, os homens a crer. Tanto que Jesus diz anteriormente que o mundo não pode receber o Espírito porque não vê nem o conhece. E é por isso que eles não podem ir a Jesus, porque não têm o Espírito. Então, os discípulos já tinham porque criam, mas não tinham ainda em sua plenitude. E Jesus prometeu dar-nos o Espírito em sua plenitude. Por isso a ordem do Evangelho é enchei-nos do Espírito, porque ele prometeu nos fazer cheios. Então, irmãos, enchei-nos. Como, pastor? Oração e a palavra do Espírito. Você precisa só dessas duas coisas. Não vai de curso especial, não. Palavra de Deus e oração. Palavra do Senhor e oração. E o Espírito Santo, que nos foi dado do alto, no qual nós fomos selados, nos encherá plenamente do poder de Deus. Isso é uma promessa para todo o que crê, para mim e para você. Esta é uma promessa. Os homens que foram instrumentos de Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, aqueles apóstolos eram homens como eu e você, falhos, pecadores. Nós temos visto a falta de fé deles, o medo deles, o temor deles. Mas Deus operou por meio deles de maneira eficaz, de maneira grandiosa, porque eles oravam ao Senhor, porque eles estavam sempre perseverantes na doutrina do Senhor, e então o Espírito Santo os enchia de poder. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus os abençoe. Ele prometeu essas coisas todas. Ele nos dará, porque Ele prometeu. Busquemos. Ele nos dará. Que assim seja. Amém, irmãos.